Muito boa noite, igreja. Convido a todos os irmãos a se colocarem de pé para juntos louvarmos o nome do nosso Deus. Sejam cheios nossos lares de alegria e canção, que este povo a ti se entregue em clamor e adoração. Montanhas para os vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Ao andarmos pelas ruas, brilhe sempre a nossa luz, cubra a terra com tua glória, as águas cobre o mar. Das montanhas para os vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Aleluia, 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 aleluia. Suas vozes. Aleluia, 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 aleluia. Das montanhas para os vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Uma boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Nós gostaríamos de conhecer os nossos visitantes. Alguém que nos visita, levante uma de suas mãos. Temos um visitante aqui. Qual é o seu nome? Gil. Olha, facinho. A gente tem um Gil também por aí, está perdido em algum lugar. Ele é bem pequenininho, mas você vai ver ele daqui a pouco. Seja bem-vindo, Gil. Que Deus te abençoe. É aqui do bairro? Olha, excelente. Seja muito bem-vindo. Mais alguma pessoa que nos visita? Temos? Não? Todos da casa? Ótimo. Então, o Gil, lembre-se depois de cumprimentá-lo. Seja bem-vindo, Gil. Temos um aviso a respeito da recepção. Não sei se você reparou, o Carlinhos e a Eric estão ali na frente entregando os boletins.
nós estamos retomando esse ministério também. Então, se você é casado, tem o seu marido, sua esposa aí, e membro da igreja e queira servir, procure o Davi está lá no estacionamento. Então, na hora de ir embora, antes de entrar no seu carro, fale: Davi, gostaria de participar desse ministério. Tem sido bênção para a vida da igreja, e também fica o convite estendido àqueles que quiserem participar. Vamos orar, queridos. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor nessa hora. Querido Pai, nós nos colocamos diante de Ti, como um Pai de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome, para que, segundo a riqueza da Sua glória, o Senhor nos conceda que sejamos interiormente fortalecidos com poder pelo Seu Espírito. Pedimos que Cristo habite pela fé em nosso coração, de modo que possamos compreender todos juntos, uns com os outros, enquanto estivermos arraigados e fundamentados em amor, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do seu amor. E dessa maneira possamos conhecer o amor de Cristo, o amor que excede todo entendimento, para que possamos ser preenchidos até a plenitude de Deus. Ao Senhor, que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que atua em nós. Ao Senhor seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Nós leremos o Salmo de número 73. Salmo 73. Leremos o Salmo inteiro. Acompanhe com fé e atenção a leitura da palavra de Deus. Certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração limpo. Quanto a mim, meus pés quase tropeçaram. Faltou pouco para que eu escorregasse. Pois eu tinha inveja dos arrogantes, ao ver a prosperidade dos ímpios. Eles não têm problemas, o corpo deles é forte e sadio, não passam pelas tribulações dos mortais, nem são afligidos como os demais homens. Por isso a soberba é para eles como um colar no pescoço, a violência os cobre como um vestido. Os olhos deles cobiçam as riquezas, do seu coração brotam fantasias, zombam e falam com malícia, com arrogância fazem ameaças. Desandam a falar contra os céus e sua língua percorre a terra. Por isso o povo se volta para eles e bebe à vontade de suas águas. Eles dizem: como Deus sabe? Por acaso o Altíssimo tem conhecimento? Os ímpios são assim, sempre seguros, aumentam suas riquezas. Por certo, é em vão que tenho mantido puro o coração e lavado as mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Se eu tivesse dito: falarei como eles, eu teria traído a geração de teus filhos. Quando me esforçava para compreender isso, achei que era uma tarefa muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus. Então compreendi o destino deles. Certamente, tu os pões em lugares escorregadios e os fazes cair em ruína. Como são destruídos de repente, ficam totalmente aterrorizados. Como alguém que acorda de um sonho, assim, ó Senhor, quando acordares, tu os desprezarás. Quando o meu coração estava amargurado e no meu interior me perturbava, eu estava embrutecido e ignorante, era como um animal perante ti. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras com a mão direita. Tu me guias com teu conselho e depois me recebes com honra. Quem mais eu tenho no céu, senão a ti? E na terra, não desejo outra coisa além de ti. Meu corpo e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza da minha vida e minha herança para sempre.
Os que se afastam de ti perecerão. Tu exterminas todos os que se desviam de ti. Mas para mim, bom é estar junto a Deus. Põe minha confiança no Senhor Deus para proclamar todas as suas obras. Amém. Os podem se assentar. Ainda com a Bíblia aberta no livro de Salmos, eu pedi para os irmãos abrirem no Salmo 121. Salmo 121. Talvez na sua Bíblia esteja escrito aí no título, Cântico de Romagem. E esse é um dos vários salmos que o povo de Israel cantava ou meditava enquanto eles iam para Jerusalém. Então era comum eles irem até Jerusalém e no caminho eles cantavam músicas de adoração ao Senhor, e esse salmo é um deles. Então pensa você, enquanto alguém buscando ao Senhor, andando pelos vales e vê Jerusalém lá em cima. E o salmo diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Então imagine isso sendo cantado por alguém a caminho de Jerusalém, para ir até o templo, talvez sacrificar lá, ele cantando: o Senhor é quem vai guardar você no caminho. Então eu posso levar os olhos e saber que lá em Jerusalém eu vou estar talvez um pouco mais perto. Só que nós não adoramos mais Deus em Jerusalém. Deus veio até nós, Ele morreu na cruz, Ele derramou seu sangue, Ele ressuscitou. E para todos aqueles que aceitaram a Cristo, Ele o selou com o Espírito. Então hoje a gente olha para os montes e a gente sabe que a nossa salvação, o nosso socorro não está nos montes. Mas como diz na segunda parte do primeiro versículo, do versículo 2, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, a terra e os montes. E é Ele que nós vamos adorar. Nós cantamos esse cântico pela manhã e nós vamos cantar de novo. É um cântico bem simples, baseado no Salmo 121. E que esse salmo, essa letra possa trazer confiança ao nosso coração, de onde vem o nosso socorro. E a gente é privilegiado por poder olhar as montanhas aqui ao redor da nossa cidade, tem a Pedra Grande. Então quando a gente olhar para isso, a gente não pense que a nossa salvação, o nosso socorro vem das coisas criadas, mas daquele que criou todas as coisas. Se coloque de pé e louve ao Senhor. Os olhos para os montes, de onde meu socorro vem. Meu socorro vem. Elevo os olhos para os montes, de onde meu socorro vem. Meu socorro vem, meu socorro vem. Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Meu socorro vem. O socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que teus pés vacilem, e não dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra, à tua direita, à tua direita. Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que
que teus pés vacilem e não dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra, à tua direita, meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Senhor Deus, nós te louvamos e te bendizemos, porque nós podemos subir os nossos olhos para os montes e contemplar a beleza da tua criação e saber que o mesmo Deus que criou os montes, o céu, a terra, foi o Deus que não só nos criou, mas nos resgatou. E nós te louvamos por estarmos aqui, reconhecendo isso, quem o Senhor é, e agradecendo ao Senhor por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Que o Senhor nos ajude a refletir esse amor que o Senhor tem colocado em nós mesmos, para outras pessoas. Que por meio do nosso agir, outras pessoas possam saber que nós amamos o Senhor, que elas se sintam amadas pelo Senhor também. É em teu nome que nós oramos. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor, falando sobre isso, sobre o texto de 1 João 3, que fala que o amor consiste em obras. Nós não somos salvos pelas obras, mas porque fomos salvos, nós podemos, por meio das obras, servir as pessoas. E as pessoas vão saber que nós servimos a Cristo por meio das nossas obras. Nisto consiste o amor, Cristo deu sua vida por nós, e assim nós devemos amar aos irmãos, nossa vida ofertar. Não amemos somente em palavras, falar não completa o amor, mas por obra e em verdade, assim como nós vemos em nosso Senhor. Repartindo o que temos no mundo, tendo a mão, despojados de todo egoísmo, para que a graça abunde entre nós. Não amemos somente em palavras, falar não completa o amor, mas por obra e em verdade, assim como nós vemos em nosso Senhor. E assim vamos reconhecer que somos da verdade. Diante de Cristo teremos certeza da salvação. E assim vamos reconhecer que somos da verdade. Diante de Cristo teremos certeza da salvação. Não amemos somente em palavras, falar não completa o amor, mas por obra e em verdade, assim como nós vemos em nosso Senhor. Não amemos somente em palavras, falar não completa o amor, mas por obra e em verdade, assim como nós vemos em nosso Senhor. Mas por obra e em verdade, assim como nós temos em nosso Senhor.
Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto pra nos salvar, oh, morto pra nos salvar. O Espírito Santo, Consolador, Consolador, conselheiro, Deus que me vem abraçar, na noite escura da alma, tu vens comigo andar, oh, tu vens comigo andar. e a nossa resposta: Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois desta graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. o Deus Pai, Pai poderoso e infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar, oh, nós vamos te buscar. e a nossa resposta: Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois desta graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois desta graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. Amém. Como é bom saber que Deus nos ama, que Deus enviou o seu Filho para morrer por nós. E como cantamos, nisso consiste o amor, é que nós amemos uns aos outros. E o próximo cântico vai falar um pouco disso, vai falar sobre sermos família, porque recebemos um novo coração de Deus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu tenho a paz de Cristo, eu te amo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão, somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim.
recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu tenho a paz de Cristo, eu te amo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém. Pode se sentar. Vamos ter o nosso tempo de intercessão por algumas famílias e irmãos da nossa igreja, nossa comunidade, assim como algumas autoridades. Em 1 Timóteo 2, do 1 a 4, Paulo diz que antes de tudo devem ser feitas orações e súplicas a favor de todas as pessoas. E ele diz que a gente tem que fazer isso, inclusive, às autoridades que temos, rogando para que eles governem de forma justa e a paz seja com todos. E ele diz que isso é agradável a Deus porque Ele deseja, o nosso Deus, que todos cheguem à salvação. E com isso em mente, eu chamo os irmãos que nós temos no boletim. Se você abrir na segunda página, nós temos alguns motivos de oração. Quem não recebeu ainda o boletim, tem disponível ali na mesa. E eu gostaria que nós tirássemos um tempo pessoal, você e a pessoa que está do seu lado, para interceder por esses irmãos especificamente. Irmã Elizabeth Batista, Ivone Alves, Hermínio e Deise, Rogério, essa família, Cláudio e Maria. Rogue para que Deus esteja os abençoando, assim como irmãos que vierem à mente que necessitam do consolo e do cuidado especial do nosso Deus, assim como pessoas que você tem da sua intimidade. Vamos ter um tempo de oração para interceder por aqueles que são os nossos irmãos dessa nossa igreja. Pai querido, como igreja aqui reunidos no corpo, nós rogamos pela Tua graça, pelo Teu amor,
Agora, em especial pela vida desses irmãos aqui, nós estamos intercedendo. Sobretudo, Deus, nós clamamos para que essa igreja seja uma igreja fundamentada na verdade, uma verdade honestamente fundamentada na obediência, uma obediência plenamente demonstrada pela prática, uma prática que é plenamente vinculada ao sacrifício, e ao sacrifício que dignifica o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, precisamos do Senhor. Cada dia que passa, os tempos, as lutas, a gente vê que precisamos renovar a nossa mente em Ti. A semana, talvez na vida de cada um, mostra o quão desesperados nós somos pela graça que vem do Senhor, e por vezes a gente vive como se não fosse. Especificamente agora, Deus, eu rogo para que esses irmãos que nós intercedemos aqui, assim como algum que está em sua enfermidade, algum que está padecendo da dificuldade, algum cujo coração e cujo espírito está abatido, Deus, nós rogamos em nome do Senhor Jesus, esse que é o Senhor e o cabeça da sua igreja, nós rogamos para que lhes dê conforto, para que lhes dê paz e que lhes dê ânimo. Deus, eles precisam do Senhor assim como nós. Nós te rogamos como igreja, como corpo, como acabamos de cantar. Deus, também te rogamos pelas nossas autoridades locais. Hoje em específico, Deus, nós queremos interceder pela vida do nosso vereador Fernando Souza, o secretário particular do governador Wilson Pedroso, assim como o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação Marcos Pontes. Nós rogamos para que esses homens que estão assumindo, que estão em uma posição de autoridade, Deus, que eles justamente exerçam suas funções e trabalhem pelo bem da comunidade. Foi para isso que eles foram eleitos, foi para isso que eles foram escolhidos, para que eles trabalhem um trabalho digno. E nós te rogamos para que, Deus, nosso país seja cada vez mais abençoado pela honestidade, e que essa honestidade comece aqui dentro do coração do teu povo, um povo que abre mão das oportunidades desse mundo, olhando para a eternidade, e não se deixa cercar pelas ciladas destrutivas de Satanás, que tenta ardilosamente nos fazer enxergar o mundo como ele mostrou para Jesus Cristo, mas sempre dizendo que para isso nós precisamos adorá-lo. Deus, livra os nossos políticos, livra a nossa cidade da desgraça, da corrupção, e que assim portas estejam sendo abertas para que a igreja esteja operante numa paz que não é uma paz falsa, mas uma paz trazida somente pelo Evangelho. Que nós estejamos apontando o Evangelho a cada alma que nos cerca. Em nome de Jesus, assim te rogamos, agradecidos, porque o Senhor nos tem guardado e a tua graça não falha. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite àqueles que estão nos assistindo pela internet. É uma honra poder servir aos irmãos, é uma alegria muito grande em poder servir os irmãos através do ensino. Boa noite, Gil. Estamos apresentados agora. É uma honra poder trabalhar em prol do reino de Deus. A gente tem, nesses dias, estudado sobre obedecer a Deus. E um dos irmãos fez a pergunta: você obedece a Deus? E eu fiquei pensando, eu acho que sim. Mas a melhor maneira da gente provar, Deus já sabe se a gente obedece a Ele ou não, mas a melhor maneira da gente provar para nós mesmos se a gente ama a Deus é através das nossas práticas perante Ele.
A maneira como a gente se comporta perante Ele é que vai dizer quem somos. E eu convido os irmãos a pensar no seguinte: a gente já aprendeu sobre amar a Deus, amar o próximo e servir ao mundo. Como obedecer a Deus? Amar a Deus, amar a Ele mesmo, amar o próximo e servir ao mundo. De que maneira? Já vimos em duas áreas: se submeter às Escrituras e não às tradições dos homens, e ser conduzido pelo Espírito Santo. Hoje eu venho propor obedecer a Deus em comunidade, em família. E particularmente esse é um assunto que eu gosto muito de falar sobre família, viver em comunidade. E eu creio que esse é um desafio muito grande para todos nós. Quem está longe, talvez seja fácil você falar que ama essa pessoa que está longe. Mas você falar para uma pessoa e provar que ama ela, estando do lado dela o tempo todo, parece que é mais complicado, né? Pelo menos para mim é mais difícil provar que eu amo essa pessoa quando estou perto dela, quando eu sinto o cheiro dela. E o cheiro você vai entender. É as práticas, é aquilo que eu faço e que ela faz, e que pode nos aproximar ou talvez nos distanciar. Então, amar quem está perto parece que é mais difícil. Você falar, eu amo a Deus, ele vai saber. Você fala para uma pessoa, eu amo você, você tem que provar para ela também. E talvez seja mais difícil. Ok? Para a gente poder compilar todos os ensinos que foi feito até agora, até este que eu vou passar para os irmãos, é o seguinte: uma igreja que ama a Deus, ama o próximo, serve ao mundo e obedece a Deus em comunidade. Uma igreja que ama a Deus, ela ama o próximo, serve ao mundo e obedece em comunidade, obedece em família. Eu convido os irmãos a abrir lá em Atos 2, Atos 2, 42 em diante. Até o 47 a gente vai ler. Diz assim, a palavra de Deus: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Versículo 46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Querido Pai, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra veio até nós. As Tuas instruções veio a todos nós, Pai. E clamamos a Ti por sabedoria, para que possamos saber interpretar as Tuas instruções, que possamos também praticá-la, porque é isso que o Senhor quer. Não apenas que sejamos apenas leitores, mas que sejamos praticantes das Tuas sagradas Escrituras. Obrigado, Pai, por esses homens que o Senhor inspirou para que escrevesse a Tua palavra e ela fosse traduzida e chegasse às nossas línguas e principalmente chegou aos nossos corações. Nos dê entendimento, fale conosco, nos desafie, Pai, essa noite, Pai. Em nome de Teu amado Filho Jesus Cristo, amém. Esse texto, ele está inserido no momento após o nosso Senhor Jesus Cristo ser levado aos céus, e Ele deu a ordem aos seus discípulos que fosse pelo mundo e fizesse discípulos, e os ensinasse a obedecer. Mas parece que os discípulos, ele se fez distraído, e por um tempo ficaram em silêncio, não quiseram fazer o que o Senhor ordenou, e ficaram lá em Jerusalém, paradinhos, quietinhos.
E chegou a época de Pentecostes, era uma festa que eles faziam, estavam reunidos ali o povo, os discípulos daquela época. Até no momento a igreja não havia sido formada, e naquele momento o Espírito Santo veio, e aqueles irmãos estavam em oração, e o Espírito Santo veio e começou a falar, e os irmãos começaram a pregar em outras línguas também. De certa forma que pessoas de outros lugares, judeus e convertidos ao judaísmo, ouviam falar na sua própria língua e entendiam o que aqueles homens estavam falando. Vou mudar o microfone aqui, parece que está complicado. Ok, melhor? Muito bem. Deixa eu só tirar aqui. Então, de certa forma, aqueles homens falavam, o Espírito Santo capacitava que eles falassem e pregassem em outras línguas, e as pessoas que ali estavam entendiam o que eles falavam. E aquelas pessoas ficaram meio, talvez, perturbadas e meio desconfortáveis, e perguntou: esses homens, eu acho que eles estão bêbados, estão malucos, como é que eles falam e a gente entende na nossa própria língua? O que está acontecendo? De prontidão, Pedro levanta e fala junto com os 11, eles se levantam e fala: povo de Jerusalém, eu tenho uma palavra a dizer. Ainda é 9 horas da manhã. Não é possível que esses homens estejam bêbados. Não, muito pelo contrário. Como disse o profeta Joel, esses homens estão falando porque o Espírito Santo, e vocês estão entendendo nas suas próprias línguas, porque o Espírito Santo está capacitando a eles. Isso que está acontecendo foi falado lá pelo profeta Joel. E ali Pedro, ele começa a pregar o evangelho para aquele povo que ali estava. Pessoas que achavam que eles estavam bêbados, que eles estavam talvez possuídos com alguma coisa, e Pedro fala: não. E aí ele começa a apresentar o nosso Senhor Jesus Cristo àquele povo. Ele fala: olha, isso que vocês estão vendo é um sinal que o nosso Senhor Jesus Cristo disse, se quando ele fosse, o Espírito iria capacitar a sua igreja, ia capacitar o seu povo a falar a outras nações. E esse homem que vocês mataram, com a ajuda de outros homens perversos, eu lhes apresento. Esse homem é o nosso Senhor Jesus Cristo. E Pedro começa a falar com eles. Ele fala: olha, a capacidade que está dando a eles também é para vocês, para os seus netos, para aqueles que estão perto, para aqueles que estão longe, para todo aquele que invocar o nome do Senhor. E aqueles homens falaram: irmãos, o que é que a gente vai fazer? O que faremos? Ele fala: se arrependam, se entregue ao Senhor. E a palavra de Deus diz que naquele dia, cerca de mais de 3.000 pessoas foi acrescentada àquela comunidade. Daí dá o início à igreja. A igreja começa ali. Mas e o que acontece depois? Ficaram parados? Cruzaram as pernas e falaram: tudo bem, agora a igreja está completa, vamos ficar quietos agora. E eles continuaram talvez por um tempo não querendo fazer tanta coisa, mas eles foram instruídos. A palavra diz que Pedro, junto com os outros, lhes falava, continuava a lhe falar e instruía todos eles. Olhem comigo aqui, no 40, ele diz o seguinte, versículo 2, capítulo 2, versículo 40. Diz assim: com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida.
Aquela igreja estava se formando, mas eles viviam numa sociedade complicada. Mas a igreja também tinha os costumes que não era agradável ao evangelho. E aí ele diz o seguinte: salve-se dessa geração corrompida. Salve-se, se arrependam deles, disso tudo. E pela misericórdia de Deus, a igreja caminhava. Como eu disse, eles não ficaram quietos, não ficaram parados. Eles começaram a trabalhar. E eles eram dedicados. Aquela igreja, aquela comunidade, obedeceu ao Senhor através do ensino. Olha só o que fala no versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Que ensino era este? Era um ensino que era apenas uma repetição do que o Senhor Jesus Cristo havia ensinado para eles, aos apóstolos. E eles passaram aquela igreja, a todo aquele povo, e eles eram dedicados ao Senhor, dedicados ao ensino. Talvez você e eu sentimos cansaço, sentimos sono quando estamos lendo a Bíblia, ou qualquer assunto que nos leva ao Senhor. Talvez te dê um pouco de inquietação. Como também é um desafio para mim poder ler as Escrituras, me fadigar para passar o melhor possível para os irmãos. É um desafio para mim, mas talvez para os irmãos também. E às vezes nos dá cansaço e largamos a Bíblia de lado e levamos muito tempo sem ao menos tocá-la. Mas aquela comunidade não. Eles gostavam, eles se dedicavam aos ensinos dos apóstolos, dia após dia. Não era uma vez só, na semana, ou duas, como a gente faz, mas era todos os dias. O Novo Testamento está recheado, irmãos, do ensino do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Mateus 22, 29, depois o irmão abre lá, ele diz que os saduceus, ali o Senhor Jesus Cristo responde a eles acerca da ressurreição. O Senhor diz que sobre aquele assunto eles erravam porque eles não conheciam as Sagradas Escrituras. Hoje de manhã a gente foi desafiados a ler mais as Escrituras. Agora, para que ler tanto? Para servir aos irmãos, para saber o que dizer aos irmãos. O Gideão, ele falou um negócio que, uma palavra que me deixou muito alegre, porém aumentou minha responsabilidade, que foi, às vezes a gente ora para saber qual é a vontade de Deus para esse ou aquele outro assunto. Tudo bem, a gente vai orar, mas as Escrituras já diz qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Por que a gente não lê? Às vezes crentes velhos, por que a gente não lê as Sagradas Escrituras para saber o que Deus quer para as nossas vidas? Às vezes a gente se aconselha com amigos, com diversas pessoas, e às vezes a gente nem toca nas Sagradas Escrituras para saber o que o Senhor quer. Mas aqueles irmãos não. Eles falavam e se dedicavam e eram alegres. Justamente o que diz lá em Salmos 1:1, que diz que lá fala sobre ter prazer na lei do Senhor. E é feliz aquele que tem satisfação na lei do Senhor. E eles se dedicavam. Era um banquete para eles. Eles não viam a hora de poder ouvir o que os apóstolos iriam dizer. Uma outra coisa que eles eram dedicados à comunhão. Sobre a comunhão, nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou sobre amar o próximo como já amamos a nós mesmos. A gente cantou sobre amar e só falar, parece que não faz tanto sentido, mas quando você coloca em prática, o amor que você diz ter, transforma em ações, faz toda a diferença. E eles eram dedicados a essa comunhão. Tudo que os discípulos tinham e tudo que os apóstolos tinham não era o deles mesmos.
era de todos. Todos se beneficiavam de tudo o que tinham ali. Não tinha necessidade, não tinha pessoas passando por dificuldades naquela comunidade. Muito pelo contrário. Eles eram unidos. Ele tinha a ideia de unidade. Eles falavam, olha, eu cuido de você, porque somos um só corpo em Cristo. Por isso é da minha responsabilidade cuidar de você. E eu desafio os irmãos a promover a comunhão. Invista na vida do outro irmão. Convide ele para ir na sua casa. Quem me conhece sabe que, particularmente, eu e minha esposa, a gente é feliz por receber os irmãos em casa. Um dia você ainda vai chegar lá na minha casa ainda. E era isso que eles faziam, eles se dedicavam à comunhão e cresciam. Eles se dedicavam justamente o que diz lá em João 17, de 20 a 25. Ali é a oração do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele dizia o seguinte, ele dizia, Pai, eu oro, não só por esses crentes, ele estava orando pelos discípulos, mas também por aqueles que irão crer. E a oração do nosso Senhor Jesus Cristo era que eles sejam um, assim como eu e o Pai somos um. Veja aonde nosso Senhor Jesus Cristo quis chegar e quer chegar, comigo e com você. Olha a altura que Ele quer que a gente atinja. Essa comunhão plena. Agora, por que Ele queria que aqueles crentes desenvolvessem essa comunhão? Porque é através do amor que o mundo irão conhecer quem Jesus é. É através das ações dos crentes que o mundo vai conhecer quem é Jesus. Aí você pode pensar, o que Jesus fez por você? Quem você era lá no passado e aonde você chegou? Essa transformação que hoje você tem, que o Senhor, que foi alcançada através do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele quer que outras pessoas também alcancem, que outras pessoas conheçam a Jesus. Isso só é possível através do amor, da plena comunhão com o Pai. E essa era a oração do nosso Senhor Jesus Cristo. E para alcançar essa perfeição, só através das ações dos irmãos, só através do amor, é que o mundo vai conhecer quem é Jesus Cristo. Eles também eram dedicados ao partir do pão. E eles, quando eles se encontravam, não se encontravam apenas para comer, encher a barriga, não era só isso. Comer é bom, não é? É muito bom, é gostoso. Mas o principal prato não era só isso, era lembrar-se do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles juntavam para isso, para lembrar da morte de Cristo, o corpo dele que foi moído e o seu sangue que verteu na cruz. Eles se juntavam para isso. Eles também se juntavam nas orações e eram dedicados às orações. Eu não sei quanto dos irmãos tem o hábito de orar ou quanto ora, mas aqueles irmãos, eles oravam constantemente. Oravam porque sabiam que a sua tarefa não era uma tarefa fácil, era uma tarefa muito difícil. E eles oravam para tudo que eles fossem fazer. Veja um exemplo de oração no capítulo 4, versículo 29. Abram rapidinho aí, depois a gente volta. De Atos 4, de 29 a 31.
Olha só o que eles pediam. Presta atenção no conteúdo da oração deles. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciar a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam o Evangelho e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Esses versículos aqui eles estão embutidos no momento que eles estavam sofrendo perseguição. E eles oravam a Deus: Senhor, Tu sabes o que está acontecendo. Por isso, Pai, abre caminho, nos ajude. E de forma tremenda aquele lugar abalou-se e eles fervorosamente continuavam a pregar o Evangelho. Aquela igreja, aquela comunidade, ela entendia que uma igreja que não ora é uma igreja sem intimidade com o Pai. E eles entendiam que para ter intimidade com o Pai era preciso que eles orassem. Era preciso que ele conversasse com Deus. Eu tenho aprendido nos últimos dias que orar com o Pai não é difícil. Orar, pedir a Deus, conversar com Ele não é difícil. Como é que você conversa? Claro que tem que ter reverência, mas como é que você conversa com seu pai? Como é que você conversa com seu amigo, com seu irmão, alguém do seu lado? Como é que você conversa? Você expõe o que você quer. Você pede. Uma criança, quando ela pede algo para o pai, ela fala: pai, eu quero isso, eu quero aquilo, o senhor pode me dar? O senhor sabe o que você precisa. E às vezes a gente faz aquela oração toda enfeitada e não somos verdadeiros com o Senhor. Deus, Ele sabe o que se passa no teu coração, no meu coração. E aquela igreja entendia que debaixo de tantas lutas, daquele momento tão delicado que eles estavam passando, era preciso que eles orassem, era preciso que eles tivessem intimidade com o Pai, que eles conversassem com o Pai. Senhor, por favor, nos ouça, olha o que está acontecendo conosco. E debaixo de muitas orações, a igreja avançava. Agora, qual era a consequência desse compromisso que a igreja tinha? Desse compromisso aqui que a gente olha e é um exemplo para todos nós. É exemplo para a igreja do Imperial. Aqui no versículo 43 diz: todos estavam cheios de temor. Havia temor na igreja. Eles confiavam em Deus. Eles confiavam na obra redentora da cruz. Eles confiavam no consolo do Espírito Santo e na condução dele com a igreja. E eles temiam de não ser reverente com o que era sagrado. E havia temor, estavam cheios de temor. Por quê? Justamente o que eu acabei de expor. Eles buscavam o ensino do Senhor, a comunhão, o partir do pão com reverência, e tinham uma vida de oração. Havia temor com aquela igreja. Maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Por exemplo, certo dia, lá no capítulo 3, versículo 1 em diante, diz assim: certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Sinais e maravilhas eram feitos através deles. Aí vem a pergunta:
porque era um sinal de que o nosso Senhor Jesus Cristo estava com eles. Era a aprovação do Pai na vida deles. Então as pessoas viam aquilo tudo e falavam talvez, olha, alguma coisa diferente está acontecendo com aquele povo. Olha o que os líderes deles fazem em nome de um tal de Jesus. Sinais e maravilhas eram feitos por eles. Aí a igreja continuava avançando. No verso 44 a 45, diz o seguinte: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, e distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Eles eram unidos e tinham tudo em comum. Eles cuidavam uns dos outros. Quando foi a última vez que você supriu a necessidade de algum irmão teu? Quando foi que você perguntou para o irmão, irmão, você está precisando de alguma coisa? Tem um outro lado também. Para que a gente saiba o que está acontecendo na vida do irmão, é preciso que a gente visite ele ou que receba ele em casa. Ou que até mesmo aqui no pátio você aborde o irmão e converse com ele, e talvez o irmão vai abrir o coração com você. É preciso investimento. É preciso querer saber, no bom sentido, a vida do irmão, para saber a sua necessidade e poder investir na vida dele. Mas para isso acontecer é preciso querer. Não basta apenas falar, eu te amo. Vá atrás dele. Procure saber o que ele quer, ou a necessidade que ele possa estar passando. Até mesmo saber o que ele quer. Talvez o irmão está querendo andar num caminho errado e você pode conduzi-lo aos pés do Senhor. Volta. No versículo 46, eles continuavam a reunir-se e juntos participavam do partir do pão, eu já falei disso, e das refeições. Só que nessa parte aqui ele dá um detalhe. Ele diz o seguinte: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições. Tristes? Não. Bravo? Talvez pensando no dinheiro, acho que o dinheiro não vai dar para comprar as coisas para receber o irmão em casa. Não. Ele fazia isso com alegria e sinceridade de coração. Eles amavam receber os irmãos. Fazia isso com dedicação, com esmero, afinco. Eu vou preparar tudo porque o irmão vai vir na minha casa hoje. Eu vou, junto com os filhos, esposa, eu vou procurar fazer o melhor para receber o irmão na minha casa. O irmão vai vir hoje, a gente vai conversar. Eu tenho a oportunidade hoje de servir o irmão. Talvez era assim que eles pensassem. E o versículo mais adiante diz: eles louvavam a Deus. Louvavam a Deus, eles cantavam ao Senhor com alegria. Talvez você não canta com força, com vontade, por algumas coisas. Talvez a letra que está sendo projetada, talvez não seja tão teológica, por isso que você não é tão impulsionado a isso. Talvez porque você fica olhando para o lado e pensa, olha, se eu cantar assim ou assado, o irmão vai me achar estranho. Eles não se importavam, eles cantavam ao Senhor porque eles sabiam para quem estava cantando e eles cantavam como forma de gratidão a Deus. Senhor, obrigado pelo que o Senhor fez. Obrigado porque o Senhor mandou Jesus Cristo e por isso hoje eu estou nessa comunidade, canto e louvo ao Senhor porque o Senhor Jesus Cristo fez o que fez na cruz por mim. E eles cantavam alegremente. Não estava pensando o que pensava o outro do lado, ou que estava na frente, ou atrás. Eles cantavam alegremente ao Senhor.
E qual era o fruto, irmãos, disso tudo? Desse compromisso, aquela igreja. Eles tinham a simpatia de todo o povo. Eu vou ler o versículo todo e depois eu vou explicar. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. De novo. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Prestaram atenção? Enquanto a igreja estava trabalhando e fazendo a sua parte, o que acontecia? Fala alto. E o Senhor acrescentava aqueles que estavam sendo salvos. Que maravilha. Eu fico pensando o seguinte, que essa simpatia do povo não era só para aqueles que estavam ali na comunidade, mas para os de fora. As pessoas as observavam e viam como que aquela igreja tratava uns aos outros. Como que aquela igreja demonstrava amor em atitudes mesmo, um para com o outro. Era aquilo que a gente chama, às vezes a gente coloca como frase pronta, né? O bom testemunho. É isso que acontecia. Na prática, as pessoas viam, olha aquela igreja lá, olha o que eles estão fazendo. E Deus acrescentava. A parte B aqui do versículo diz que o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. E o acréscimo ficava por conta do nosso Deus. O resultado da vida diária daquela igreja não era algo forçado, era algo natural. Enquanto aquela igreja procurava viver o evangelho na prática, Deus acrescentava pessoas diariamente àquela comunidade. Mas também eu penso de uma outra forma também, o outro lado também cabe aqui. Pense vocês, imagina se aquela igreja não testemunhasse do nosso Senhor Jesus Cristo, não levasse Deus a sério, não se importasse com os irmãos, você acha que Deus iria acrescentar? Não. Imagina essa igreja aqui, a IBAGE, não podemos falar de outra igreja, tem que falar dessa igreja aqui, porque é aqui que a gente trabalha. Imagina se essa igreja ela fizesse o contrário do que faz hoje. Você acha que Deus iria mandar alguém por quem o nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, que o Senhor levantou, essa pessoa preparou? Você acha que Ele iria mandar aqui para a igreja, se essa igreja não levasse o Senhor a sério? Não mandaria. Deus não vai preparar ninguém e mandar para ela viver num lugar onde as pessoas não obedecem a Ele. É da nossa responsabilidade trabalhar dia após dia e levar Deus a sério, fazer a nossa parte, e o Senhor vai acrescentar. Mas se a gente nada fazer, se a gente nada buscar o Senhor, não fique pensando que iremos receber as bênçãos dEle, porque estaremos rebeldes, estaremos vivendo na contramão da vontade de Deus, e fazer coisa errada não é da vontade de Deus, Ele não quer saber disso. Eu oro ao Senhor que aquilo que a igreja aqui já tem feito, que faça mais. Que os irmãos possam cuidar uns dos outros. Que os irmãos possam partir o pão juntos. Que os irmãos possam ter alegria no coração em fazer isso. Tem uma frase que diz o seguinte: a consequência de viver o evangelho na prática traz amadurecimento à igreja. A consequência de viver o evangelho na prática
traz amadurecimento à igreja e vidas são levadas a terem um relacionamento com Deus. Isso vai ser natural. Um outro exemplo também, às vezes a gente ora e clama a Deus para que familiares sejam alcançados. Eu fico pensando, será que talvez a gente mesmo não está atrapalhando? Às vezes a gente não está levando o Senhor a sério. E às vezes o coração dessas pessoas ainda não foi alcançado porque a gente não está levando Deus a sério. Você já parou para pensar isso na sua vida, não? Talvez eu ou você seja um empecilho nisso tudo. Aí você pergunta, Gil, eu não consigo fazer isso que está escrito aí em Atos 2, 42 a 47, isso que foi exposto até agora, eu não consigo, justamente. Humanamente falando, é impossível a nossa própria força fazer o que Deus manda. Então o que é que a gente faz? Estamos todos perdidos. Deus, ele tem um povo, e esse povo de Deus, ele quer que esse povo cuide um dos outros. Viver uma vida de aprendizado, uma vida de buscar os ensinos do Senhor, uma vida de comunhão, uma vida de partir o que tem, de dar um para o outro o que tem, uma vida de dedicação uns aos outros. Mas uma comunidade, ela só consegue praticar isso se ela tiver o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. A igreja só consegue avançar se ela temer ao Senhor Jesus Cristo. E se você ainda não está levando o Senhor a sério, talvez você ainda não aceitou Jesus Cristo como Salvador, e por isso você não consegue, ou talvez você não está sendo sensível ao toque do Espírito Santo e está conduzindo você à vontade de Deus. Você não está dando ouvido. Mas a misericórdia de Deus, ela se renova todos os dias sobre as nossas vidas. E é por causa do nosso Senhor Jesus Cristo que hoje a gente está reunido, que hoje foi possível cantar ao Senhor, que hoje foi possível, através do ensino, servir aos irmãos. E outros departamentos aqui na igreja estão funcionando, porque o nosso Senhor Jesus Cristo transformou as nossas vidas. E tem transformado, tem lapidado as nossas vidas, e é por isso que a gente trabalha. E é por isso que a gente faz. É por isso que você saiu da sua casa, para vir até aqui, para contemplar o nosso Senhor Jesus Cristo. É por causa dele. Mais uma vez, a consequência de viver o Evangelho na prática traz amadurecimento à igreja. Você é um crente maduro? E vidas são levadas a ter um relacionamento com Deus, através do exemplo seu e meu. As pessoas vão conhecer a Deus através das nossas vidas. A Bíblia diz que os anjos queriam anunciar o Evangelho, mas o nosso Senhor Jesus Cristo falou, não, isso é tarefa deles. Eles que vão levar o Evangelho aos corações dos perdidos. É uma tarefa minha e sua. Então, que possamos viver de forma digna do Evangelho. Não seja uma pedra de tropeço na vida de ninguém. Não atrapalhe a vida de ninguém. Diante disso, eu tenho algumas aplicações. Uma igreja que tem o temor de Deus, ela ama uns aos outros. Por amor a Deus, trabalhamos uns para os outros. Trabalhamos em prol do outro. Se dissermos que amamos a Deus, temos o temor dele, que possamos fazer isso na prática. Hoje eu estava conversando com o irmão Timóteo e falando sobre um pouco da carta de Filemão, que Paulo ele disse a Filemão, olha, eu poderia forçá-lo a amar Onésimo, a recebê-lo, mas eu quero que você faça isso baseado no amor.
Eu quero que você faça isso baseado naquilo que você já aprendeu. Você recebe um pessoal na sua casa, mas eu quero que você demonstre e seja exemplo para essa comunidade através do amor que você vai ter com Onésimo. E era um desafio e tanto para Filemon. É um desafio e tanto para nós, para mim e para você, a amar o nosso irmão. Ame. Crie modos, eu não sei como você vai fazer, mas invente alguma coisa para estar do lado do teu irmão. Estamos vivendo num período muito complicado. Mas seja criativo, não sei como você vai fazer, mas invente. Faça qualquer coisa benéfica para você poder servir o seu irmão. Uma comunidade dedicada aos princípios de Deus, ela é abençoada. A gente viu que aquela igreja era acrescentada àquela comunidade os que iam sendo salvos dia após dia. Teremos as bênçãos do Senhor. Mas e daí se a gente não tivesse? Iríamos parar de louvá-lo? Não. Temos que continuar. Temos que avançar. Irmãos, eu confesso aos irmãos que quando eu olho para esse texto, eu acredito que a IBAGE ela tem plena capacidade de poder praticar em detalhes o que está escrito aqui nesse pequeno trecho que acabamos de expor. Eu tenho plena certeza que essa igreja, ela trabalhando e se enchendo do Espírito Santo, dando um bom testemunho, dentro da comunidade e fora dela, ela vai crescer em conhecimento, também em graça. Ela terá simpatia dos de dentro quanto dos de fora. A aprovação de Deus. Eu creio também que ela vai crescer em santidade e também em números. Porque ela vai estar dentro da vontade do Senhor. Lembra que eu tinha falado antes que às vezes a gente ora querendo saber a vontade de Deus? Está aqui a vontade de Deus para a sua vida. Pratique isso aqui. Pratique Atos 2, 42 a 47. Essa é a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida. Talvez a gente está perdendo tempo demais orando errado. Mirando o alvo errado. Quando a vontade de Deus está aqui. Em amar a Deus, amar o próximo e servir ao mundo. Enquanto a gente ama a Deus, a gente ama o próximo. Enquanto a gente trabalha, enquanto a gente dá um bom testemunho, o mundo é servido. A simpatia do povo é conquistada e as pessoas conhecem a Deus. E o Senhor vai acrescentar, porque essa é a parte dele, não é a nossa parte, não é a nossa função convencer ninguém, e sim pregar o Evangelho. Que possamos andar assim, seguindo os passos do Senhor. Eu peço aos irmãos que curvem a cabeça, vamos orar, e enquanto o grupo está tocando uma melodia e vai cantar depois, peça perdão a Deus se você ainda não praticou o que Ele manda. Se você que está praticando, continue a fazer. Mas aqueles que também talvez não aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, peça para Ele, convide o nosso Senhor Jesus a entrar no seu coração e transformar a sua vida, para que você seja uma bênção. Ore a Deus.
Convido os irmãos a se colocarem de pé e orarmos por meio dessa canção. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar, unidos iremos andar, unidos iremos andar. Senhor, como acabamos de cantar aqui, que o Senhor incomode o nosso coração a verdadeiramente obedecermos ao Senhor e pagarmos nós também o preço de estarmos unidos, e que a nossa união no Senhor, pelo preço que o Senhor pagou naquela cruz, nos remindo dos nossos pecados, possa ser visível às outras pessoas. Como acabamos de ouvir por meio da exposição da Tua Palavra, que o mundo possa olhar para as nossas vidas enquanto igreja, enquanto irmãos, e que a nossa união, o nosso caminhar junto possa impactar a vida de outras pessoas, a ponto do Senhor acrescentar aqueles que vão sendo salvos. Nós queremos pedir para que, em nome do Senhor Jesus, o Senhor nos incomode a vivermos unidos, a vivermos em amor, não somente em palavras, como cantamos aqui também, mas em verdade, em ação, servindo uns aos outros, procurando saber como os irmãos estão, procurando saber das necessidades, e não só saber as necessidades, mas também ajudando a suprir as necessidades que os irmãos têm. Nós sabemos que essa não é uma tarefa fácil, mas queremos pedir para que o Senhor esteja conosco, e que em meio ao serviço, o Seu nome, Deus, possa ser edificado e engrandecido, que o Teu corpo cresça aqui neste lugar, e que pessoas possam conhecer ao Senhor por meio do amor exemplificado pela vida dos irmãos aqui. Queremos pedir para que essa semana não só seja uma semana abençoada pelo Senhor,
Mas queremos pedir para que o Senhor desafie o coração de cada um de nós a buscarmos a Ti e a servirmos aos nossos irmãos. Que o Senhor nos dê uma semana na Tua presença, Pai. Guarda-nos do inimigo que tanto nos assedia, que fica ao nosso redor. E nos dá a coragem de sair da nossa zona de conforto para servir ao Senhor, para amar ao Senhor o próximo e servir ao mundo. Te agradecemos por essa noite, por estarmos aqui e pedimos para que o Senhor receba o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor dê uma semana abençoada a todos nós.